Então, eu vou iniciar a aula novamente, considerando que eu acabei de terminar a segunda parte da aula de intervenção do Estado na propriedade privada, e agora nós vamos partir para uma aula mais curta, que se relaciona à intervenção do Estado no domínio econômico. E por que eu digo que é uma aula mais curta? Porque, pelo que eu percebi, ela é uma parte introdutória das formas de intervenção do Estado no domínio econômico. A gente vai ter, muito provável, quer dizer, no caso não sou eu que vou dar essas aulas para vocês, mas vocês vão ter aula de concessão, de, de permissão de serviços públicos, vocês vão ter aulas de agências reguladoras, vocês vão ter diversas aulas que se relacionam a essa parte introdutória que diz respeito à intervenção do Estado no domínio econômico. Então, eu vou dar essa parte inicial, noções gerais de intervenção do domínio econômico para vocês, para que vocês possam ter uma base dessas noções e que para que vocês possam desenvolver essas partes mais específicas posteriormente, que são muito importantes. Mas vocês não podem deixar, por exemplo, de estudar agências reguladoras, de estudar a lei das concessões e permissões de serviços públicos e as outras formas de prestação de serviços, sejam diretas, sejam indiretas pelo Estado, ou de cuja titularidade é estatal, mas são prestadas pela iniciativa privada, sem se atentarem a essas normas constitucionais e legais que a gente vai ver aqui hoje. Perfeito? Então, eu vou compartilhar outros slides que eu fiz aqui com vocês. Muito carinho também, tais quais eu fiz de intervenção do Estado na ordem econômica, na iniciativa privada. E eu vou compartilhar tudo isso com vocês após eu fazer uma revisão da bibliografia. Podem ficar tranquilos. Então, vamos lá para as noções de intervenção do Estado no domínio econômico. E eu digo noções porque essa parte, pessoal, de intervenção do Estado no domínio econômico é uma parte que eu gosto muito de falar, mas ela tem a ver com economia, ela tem a ver com outros ramos do conhecimento. O direito ele está imbrincado com diversos outros ramos do conhecimento, filosofia, sociologia, mas essa parte aqui ela tem muitos conceitos econômicos. Então eu digo que é introdutória, uma parte inicial, porque se vocês forem ver, existem no mercado diversos livros que tratam sobre regulação. Eu posso citar aqui o livro específico do professor Alexandre Aragão, que infelizmente é um livro de 2013, mas ainda é uma bíblia da regulação, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. O meu orientador de mestrado, o professor André Sadi, tem um livro sobre regulação, autorregulação e códigos de boas práticas e boas condutas, que inclusive é um livro que está disposto gratuitamente na internet. É um livro super legal de ser lido, é rapidinho. Falei para vocês que ele coloca todos os livros dele gratuitamente na internet para você fazer download. Você pode adquirir também o livro físico, mas se vocês não tiverem condições de adquirir o livro, vocês podem adquirir gratuitamente. Eu vou deixar tudo lá no nosso grupo de WhatsApp também, depois para vocês, o link para vocês fazerem o download. Se vocês quiserem se aprofundar nessas questões, o livro dele é bem legal, porque é uma linguagem fácil, ele traz diversas teorias ali da economia, da regulação, o carro-chefe dele é a regulação. Então, temos diversos livros falando, se aprofundando nesse assunto de regulação de intervenção do Estado no domínio econômico, mas aqui eu vou trazer para vocês uma base para que vocês possam estudar mais profundamente as outras questões relacionadas a isso no decorrer desse curso aqui tão legal que vocês estão tendo. Então, assim como na outra parte da aula, eu fiz um sumário, então a gente vai tratar todas essas questões que estão aqui no meu sumário, elas estão estabelecidas na ementa do curso. Eu simplesmente copiei, colei e especifiquei aqui ao longo dos slides para vocês, que são liberalismo econômico e intervencionismo estatal, fundamentos da ordem econômica, formas de atuação do Estado, Estado regulador e executor e monopólio estatal. Vamos lá, então, para o primeiro ponto da ementa de vocês, que diz respeito ao liberalismo econômico e intervencionismo. Pessoal,
é o seguinte: hoje em dia, eu já fiz essa breve explanação para vocês, que na verdade é uma crítica que eu faço. Existe uma grande confusão por parte da sociedade brasileira em relação a conceitos de comunismo, liberalismo, capitalismo, enfim. São conceitos que eu não vou explorar aqui todos esses conceitos, mas a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente vive em um Estado democrático de direito e os princípios da ordem econômica estão previstos e dispostos na Constituição da República. Nós temos uma lei que regulamenta a liberdade econômica, que trouxe pequenas e singelas modificações aqui no texto constitucional, e eu vou tratar dessas modificações com vocês, e é importante que vocês estejam atentos a essas modificações, porque pode cair em concurso, porque é uma lei relativamente recente, e isso tudo deixa claro que a gente vive em um regime capitalista. Claro, regime capitalista não se confunde com liberalismo político, não se confunde com comunismo, são outros conceitos que não estão, que não são sinônimos, porém é necessário que vocês saibam que a gente vive em um regime capitalista onde vigem princípios liberais e sociais democráticos. E isso tudo está disposto na Constituição. Então, pessoas que falam algo que seja contrário a isso que eu estou falando para vocês, são pessoas que não leram o texto constitucional, que não estão atentas ao arcabouço legal do país. Então, vocês têm que estudar, têm que se aprofundar para poder rebater essas pessoas de forma calma, com elegância, porém com profundidade no conhecimento. Por isso que é muito importante que a gente tenha conhecimento do texto constitucional e do que dispõe a legislação brasileira. Então, aqui a gente tem alguns conceitos que eu vou trazer para vocês e que muito provavelmente podem ou não cair no concurso público, porque, como eu disse para vocês, isso aqui é uma base para que vocês possam se desenvolver nas posteriores disciplinas, nos posteriores institutos do direito administrativo e também constitucional, mas é importante que vocês tenham essa noção aqui, que é principial, é, não está tão aprofundada, mas que é de suma importância para o desenvolvimento dessa disciplina aqui posterior, principalmente no que diz respeito à disciplina das agências reguladoras. Então, a gente tem, em relação à intervenção do Estado na economia, algumas fases da história que estão embrincadas com o desenvolvimento jurídico, que são as seguintes: o Estado liberal de direito, que vem a ser o liberalismo político, o liberalismo econômico. Ali naquela parte do Estado liberal, a gente tem uma revolução que ela tem como bases principais a Revolução Francesa, a Revolução Norte-Americana, que tiveram por fundamento a derrocada do poder absolutista do Estado. Então, até então, vigia um Estado absolutista ali na Idade Média, que tinha total ingerência nas atividades econômicas e pessoais também dos indivíduos que estavam ali relacionados e vivendo aquela época do absolutismo político e econômico. Então, o que houve? Essas revoluções visando a diminuir a interferência, a ingerência do poder estatal no domínio econômico e no domínio dos indivíduos. Então, a gente tem a superveniência, o surgimento do Estado liberal de direito. Ele surge ali no século XVIII, como eu falei para vocês, essas duas revoluções, elas têm elas eclodem ali no século XVIII, principalmente a Revolução Norte-Americana, que tem por finalidade derrotar aquele absolutismo inglês que vigia até então a independência da França, a independência dos Estados Unidos, na verdade, que tem base
nos ideais da Revolução Francesa, eu falei independência da França aqui, sem querer, mas era a independência dos Estados Unidos, que tem por base os ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela colocou fim ao absolutismo estatal. Então, todas essas questões, elas estão relacionadas entre si. Por isso que é importante aqui, nesse caso, a gente ter um pouco de noção de história, mais ou menos, dessa época da história mundial, a fim de que a gente possa se situar no que estava acontecendo no mundo jurídico também. Então, houve ali uma eclosão dos direitos individuais, da individualidade, da burguesia emergindo em contrariedade àquele Estado absolutista. Aqui havia a finalidade de que houvesse a menor ingerência do Estado possível nas atividades econômicas e havia a vigência das ideias de Adam Smith, que era um teórico da economia, que dizia que o mercado se regula pela mão invisível. Uma mão invisível que vai regular o mercado. O que é essa mão invisível ou o sapato invisível do Paulo Guedes, naquela foto que ele tirou lá com o pessoal, que o sapato dele mal aparecia e parecia uma meia. Não sei se vocês se lembram dessa foto que ele tirou, mas o pessoal ficou zoando. Por que que estavam fazendo essa brincadeira, inclusive? Porque o Paulo Guedes estava usando um sapato que mais parecia uma meia. E como ele tem esses ideais liberais, ele é um cara liberal, o pessoal fez essa brincadeira, o sapato invisível do mercado. Justamente por isso, porque o Adam Smith, ele falava sobre essa autorregulação do mercado. Ele dizia que não era necessária intervenção, interferência estatal para que houvesse essa regulação das normas mercadológicas. E sim, o próprio mercado poderia se regular pelas leis da economia. Isso é um pouco mais profundo, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento principal aqui para que a gente possa entender o resto do desenvolvimento estatal. Posteriormente a essa fase em que houve a eclosão dos direitos individuais, principalmente ali, após a Segunda Guerra Mundial, após a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, mas principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tem o surgimento do Estado Social de Direitos, onde houve uma grande preocupação com essa questão do liberalismo exacerbado, tanto por parte dos indivíduos quanto por parte da economia. Percebeu-se ali, principalmente após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, que o Estado ele não podia se autorregular. Aquelas ideias de Adam Smith, elas cederam espaço, principalmente ali nos Estados Unidos, para as ideias de um outro teórico da economia que se chama John Keynes. Vocês já devem ter ouvido falar, a teoria dele chamava keynesianismo e falava sobre a intervenção necessária do Estado quando o mercado não conseguisse se regular sozinho. Então, haveria necessidade dessa interferência estatal, não minimamente, como ocorre no neoliberalismo, mas uma interferência, uma ingerência estatal de uma forma mais pesada do que aquela simplesmente inexistente do liberalismo político do início do século XVIII e assim por diante. Então, aqui no século XX, a gente tem o surgimento do welfare state, ou seja, o estado do bem-estar social, principalmente ali durante aquele período. Após o desenvolvimento desse período, principalmente durante a década de 80 e com uma grande eclosão no início da década de 90, e aqui eu estou falando de Inglaterra, porque aqui no Brasil a gente tem a eclosão do Estado mínimo e esse Estado regulador durante a década de 90, principalmente. Eu vou falar sobre isso no próximo slide. Aqui, Inglaterra e alguns outros países, já com o governo da Margaret Thatcher, ali no final da década de 80, início da década de 90, a gente tem o advento do Estado neoliberal. E o que significa isso? A intervenção mínima do Estado nas relações travadas pelos indivíduos. Na verdade, a gente não pode fazer uma confusão entre Estado neoliberal e Estado regulador. O Estado neoliberal é aquele que preza pela intervenção mínima. O Estado ele só vai interferir quando houver extrema necessidade. Em alguns casos, como prestação de saúde, educação,
E em alguns países, porque a gente vê que aqui a prestação de educação acaba sendo muito ineficiente. E a gente está falando desses países desenvolvidos, então é muito complicado quando a gente se compara a países desenvolvidos, como a Inglaterra, em que vigiam esses conceitos, por exemplo. Mas aqui a gente tem que ficar atento que ali no final da década de 80 e início da década de 90, o Estado ele ressurge como um Estado regulador, em que ele vai intervir sim nas relações mercadológicas, mas de uma forma equidistante. Então, o que que significa isso? Ele vai atuar regulando as relações entre o mercado, entre os consumidores, entre a iniciativa privada, então, entre o próprio Estado quando este estiver prestando atividades econômicas, porque sim, existe essa possibilidade do Estado prestar atividades econômicas de forma direta, como a gente vai ver aqui posteriormente. Esse, essa é a característica do Estado regulador. Bom, como eu falei aqui para vocês do meu orientador de mestrado, o professor André Sadi, o volume 1 do curso de Direito Administrativo deles está disponível de forma gratuita na internet e ele traz uma abrangência muito mais complexa que eu não quis trazer aqui para vocês, porque a gente está visando aqui em concurso público, então seria uma visão muito específica, mas é legal que vocês olhem o curso dele na parte de regulação, porque ele já fala, ele traz uma relação mais complexa. Ele fala que a regulação ela não ocorre mais entre o Estado regulando a iniciativa privada e os consumidores e os destinatários dos serviços econômicos. Ele fala que existe uma relação muito mais complexa, tanto é que ele traz um triângulo de ferro, baseado até na teoria de uma professora chamada Julia Black, lá dos Estados Unidos. Então, eu não trouxe isso aqui para vocês, porque o nosso escopo aqui é outro, mas se vocês quiserem depois pesquisar, se aprofundar nessa parte de regulação, se alguém tiver interesse, eu, por exemplo, adoro essa parte de regulação econômica, então eu estou citando o livro dele para vocês, caso vocês queiram se aprofundar nessa parte, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente são essas três fases de desenvolvimento estatal no que se relaciona à economia política, tá bem, pessoal? Até porque isso aqui interferiu nas diversas constituições que a gente teve no nosso país. A Constituição de 1946, por exemplo, da era democrática, da era Vargas, ela se desenvolveu durante o estado de bem-estar social. Então, ela tem diversas características de estado de bem-estar social. A nossa Constituição de 1988, ela já se desenvolveu durante o advento do Estado Democrático de Direito. Então, tem diversas características de um Estado que tem, eminentemente, papel regulador, como a gente vai ver aqui nos próximos slides, tá bem? Eu fiz aqui uma referência à era da desestatização no Brasil, porque isso aqui é muito importante para vocês quando vocês forem estudar agências reguladoras posteriormente. Essa época aqui se relaciona ao início da década de 90, com a reforma do Estado brasileiro, que foi colocada em voga ali no início da era Collor, e principalmente pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que sancionou a Lei das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, tem diversas leis ali que foram sancionadas durante o governo dele. A lei das agências reguladoras, houve o surgimento de diversas agências reguladoras, porque essa desestatização, ela visava principalmente tirar a prestação de atividades econômicas das mãos dos estados, do Estado, passar para a iniciativa privada e deixar a regulação por parte do Estado mediante a atuação das agências reguladoras. As agências reguladoras, elas são instituições que elas tiveram origem nas agencies norte-americanas. Então, nos Estados Unidos existe a ideia de regulação, nós temos diversas agências reguladoras lá. Eu vou citar um exemplo para vocês, que é a FDA, a Federal Drugs Agency, que ela regulamenta questões de medicamentos. Quando a gente fala drugs, não é drogas, né? Eu só estou falando o nome em inglês, não quero ser mentira, não, porque é o nome da agência mesmo, mas ela regulamenta essa questão como se fosse a Anvisa aqui no Brasil. Então, com base nessas agências que existem nos Estados Unidos e que a doutrina vai chamar de agencies, com base na doutrina norte-americana, a gente teve o desenvolvimento e a criação de diversas agências reguladoras aqui
durante a década de 90. A maior parte delas foi justamente criada durante a década de 90. Vocês podem ver no número das leis que criaram essas agências. As agências elas vão ser criadas mediante lei e quando vocês quiserem olhar por curiosidade algumas das agências, a maior parte delas foi criada ali e tem duas agências reguladoras que elas têm previsão na Constituição da República. Uma delas é a Agência Nacional de Petróleo, que é a ANP, que agora tem um nome maior, que envolve gás, etc. E a outra, não me recordo agora, mas eu acho que é a Anatel, a Agência Nacional de Telefonia. Então, nessa época, o Estado brasileiro ele sofreu uma grande redução da interferência do Estado, que ali nas décadas de 70 e 80, principalmente, durante a ditadura militar, a gente tinha um Estado extremamente presente, tanto na economia quanto na vida privada dos indivíduos, e aqui, a partir da redemocratização do Estado brasileiro, a partir da década de 90, a gente tem uma reforma que da administração pública que implementa o denominado que a doutrina chama de Estado gerencial brasileiro, tá bem? Com a interferência, ai, meu Deus, a grande redução da interferência do Estado na economia e com algumas características de desestatização, quais sejam a desregulamentação, que eu trouxe aqui para vocês, que é a redução significativa de normas que restringem a atividade econômica por parte da iniciativa privada. A gente teve uma imensa caracterização de privatizações no Brasil. Houve a edição da Lei das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, por mais que a titularidade dos serviços continue nas mãos do Estado, do município e da União, ela vai passar a ser prestada pela iniciativa privada. A gente tem diversos exemplos, e a gente tem também a maior proliferação da terceirização, que são contratações de entidades privadas que vão acabar prestando serviços públicos em algumas situações específicas, quando houver sempre, tá, pessoal, observância da licitação, que vocês já estudaram com a professora Ana, que é uma professora que eu conheço, e eu tenho certeza que a aula dela de licitação foi perfeita. Então, para que haja terceirização, é necessária a terceirização e nas hipóteses expressamente previstas em lei, tá bem? E quais são os fundamentos da ordem econômica brasileira? Bom, como eu já deixei claro para vocês anteriormente, a gente deve observância a alguns artigos da Constituição da República que devem ser aqui bem estudados por vocês. Só um minutinho. O artigo 170 da Constituição da República, ele traz dois pilares fundamentais da ordem econômica brasileira, quais sejam a valorização do trabalho humano. Infelizmente, isso não acontece tanto na prática, como a gente já sabe, a gente discutiu, inclusive, trabalho escravo na aula passada, porém, isso é um fundamento da ordem econômica brasileira, e a livre iniciativa, que é a liberdade que o particular tem. Isso aqui é muito en passant, tá, pessoal? Isso aqui gera diversas discussões na doutrina, um princípio de suma importância, mas eu trouxe aqui brevemente esse princípio da livre iniciativa para a gente saber que ele é um dos pilares contidos no artigo 170 da Constituição da República, que ele confere liberdade ao particular para prestar aquela atividade econômica sem que haja a interferência indevida do Estado. É claro que, algumas vezes, vai haver interferência do Estado nas atividades econômicas, mas todas elas devem estar previstas na Constituição da República e no ordenamento infraconstitucional. Então, é necessário que a gente observe que há uma vinculação, uma correlação entre essa valorização das atividades humanas e sociais, principalmente a proteção do trabalhador, com o Estado liberal e o desenvolvimento da livre iniciativa e da liberdade econômica e, enfim, dos princípios que regem a ordem econômica brasileira. Eles estão, a maioria desses princípios, previstos de forma expressa nos
seguintes incisos do artigo 170 da Constituição da República que eu trouxe aqui para vocês. São soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, que a gente já praticamente esgotou na aula passada, mas que eu tinha deixado claro para vocês que estava previsto aqui também, dentre os princípios da ordem econômica, a livre concorrência, que a gente tratou agora mesmo, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, por mais que eles apareçam, por mais que eles pareçam contraditórios entre si, porque a gente vai defender o meio ambiente, mas a gente tem muito é, derrubada de matas para poder passar estrada, para poder colocar gasoduto, enfim. Mas é necessário atenção a todos esses princípios de defesa do meio ambiente, sim, e por mais que haja inobservância, às vezes a gente tem que saber que existem normas internacionais e também nacionais referentes à compliance que exige que as pessoas da iniciativa privada estejam atentas a essas leis, pelo menos teoricamente previstas em contratos de prestação de serviço, tá? Isso realmente existe, pelo menos na teoria, e é muito interessante que vocês observem. Redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país. E eu trouxe o parágrafo único destacado aqui, porque teve uma alteração advinda da Lei da Liberdade Econômica, como eu falei para vocês, que diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Em alguns casos, por exemplo, a gente vai precisar de um alvará que autorize aquela pessoa a, por exemplo, estabelecer um bar, estabelecer uma casinha de Xerox. Nem sei se tem mais isso hoje em dia com o celular, né? Mas não sei, municípios pequenos que as pessoas precisam às vezes. Enfim, existe requisições, todas essas devem estar previstas em lei, mas todas as pessoas podem exercer atividade econômica, e isso vem da Lei da Liberdade Econômica, está inserido na Constituição, não houve revogação dessa lei, então isso tudo prova que o Brasil não é um país comunista, tá, pessoal? E que a gente tem que estudar muito para poder rebater esse tipo de argumento pífio que anda circulando por aí, isso tudo é fake news. Vamos lá. Formas de intervenção do Estado. Vocês estão vendo que eu estou cumprindo todas as exigências do edital aqui. Como o Estado pode intervir no domínio econômico? Isso também está previsto expressamente na Constituição da República. O Estado pode, sim, de acordo com o artigo 173 da Constituição da República, atuar diretamente na prestação de bens e serviços. Vamos lá para a letra do artigo 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando? Vamos ficar atentos a isso. Necessária aos imperativos da segurança nacional ou quando haja relevante interesse coletivo sempre, sempre nas formas definidas em lei. Então, pessoal, aqui eu acho que eu trouxe isso no slide posterior, vige o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o Estado ele só vai interferir diretamente no domínio econômico quando estiverem presentes esses dois requisitos que eu acabei de ler para vocês e que estão expressamente previstos no artigo 173 da Constituição da República, quais sejam necessidade dos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, o Estado só pode interferir de acordo com o princípio da subsidiariedade quando houver esses dois requisitos aqui, tá bem? O que fala o artigo 174? Ele fala sobre a intervenção indireta do Estado na sociedade. Ele fala sobre as formas de imposição normativa, sobre a própria atividade regulatória, que não se confunde com atividade de regulamentação, como a gente vai ver daqui a pouco, atividade de fomento por parte do Estado, porque existe uma atividade estatal, uma função estatal que é fomentar
as diversas atividades que o Estado pode prestar e também as atividades da iniciativa pública por meio de subvenções, ou seja, pecúnia, que o Estado pode prestar, fazendo diversos tipos de financiamento para que a iniciativa privada promova suas atividades. O nome disso é fomento, tá? Mas a gente não vai falar de fomento aqui hoje. Mas o artigo 174, ele fala justamente sobre essa atuação indireta do Estado na economia. Então, vamos lá. Como agente normativo e regulador, ou seja, vejam que são coisas distintas e a própria Constituição faz essa distinção, tá, pessoal? Normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá sempre, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, tá? Então, a doutrina ela elenca algumas formas de intervenção do Estado de forma indireta, tendo como base o artigo 174 da Constituição, planejamento e disciplina, regulação, que é a atuação do Estado como agente regulador, fomento, como eu acabei de falar para vocês, repressão ao abuso do poder econômico, e aqui se relaciona ao direito da concorrência ou antitruste. A gente tem uma lei antitruste em território nacional, eu não vou trazer aqui ela para vocês, porque aqui a gente está dando uma noção geral, e exploração direta da atividade econômica. Eu vi que tem umas questões aqui no chat. Chega-se à conclusão que não existe economia sem Estado, apenas um comentário. Perfeito, Lincoln. Eu acho isso também. Inclusive, eu trouxe aqui uma colocação do professor Alexandre Aragão, que eu acho muito legal, aqui nos próximos slides, que eu já utilizei, inclusive, em um artigo que eu escrevi, que eu acho muito legal e fala sobre a relação entre mercado, entre Estado e economia, tá bem? E eu, quando eu for falar sobre essa colocação, eu faço menção ao seu comentário de novo. Então, falando aqui em Estado regulador e executor, que é outro requisito que tinha no edital de vocês, a regulação, ela é um instituto que justamente que é oriundo da economia, como eu já tinha colocado para vocês, mas que hoje é previsto de forma expressa na Constituição da República, justamente porque o Estado brasileiro, ele possui eminentemente um papel regulatório, principalmente mediante a atuação das diversas, inúmeras agências reguladoras. Então, o Estado ele sempre exerceu de alguma forma essa regulação da economia de acordo, inclusive, com aquelas fases que eu deixei aqui para vocês, mas a previsão do Estado regulador diz respeito à atividade regulatória que vai ser prestada por parte do Estado de forma equidistante à iniciativa privada, aos consumidores e para quem quiser uma abordagem mais complexa, a todos os outros atores que, de alguma forma, atuam na economia e na política nacional, tá bem? Aqui, Lincoln, aqui está a passagem do professor Alexandre Aragão, que eu acho de suma importância, que ele fala justamente o seguinte: a relação entre Estado e economia é dialética, ou seja, há essa troca entre Estado e economia, economia e Estado, dinâmica e mutável, sempre variando segundo as contingências políticas, ideológicas e econômicas. Inegável, assim, uma relação de mútua ingerência e limitação. O direito tem possibilidades, ainda que não infinitas, de limitar e de direcionar as atividades econômicas, e essas influenciam as normas jurídicas, não apenas na sua edição, como na sua aplicação, moldando-as também limitadamente à lógica da economia. O que significa isso? Que quem está no poder editando as normas, imagine que a gente tem um novo poder constituinte, ou a gente tem novas ideias legislativas para ações infraconstitucionais. Bom, quem está no poder, dependendo de sua ideologia, vai editar as normas relacionando-as àquela ideologia dominante. É o que a gente tem, por exemplo, com a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei que foi publicada no ano de 2019, quando a gente não pode negar que havia ideias liberais fortíssimas vigiando no país, certo? Eu não estou dizendo aqui, não estou criticando a legislação, só estou observando com vocês que, além de o Brasil não ser o país comunista, havia ali uma forte ideologia liberal dominante e que a gente
teve a edição, a publicação de uma lei da liberdade econômica, estabelecendo diversos outros princípios que, inclusive, tiveram repercussão em âmbito constitucional. Então, pessoal, eu trouxe essa colocação aqui para vocês para a gente ver como o direito pode influenciar as normas econômicas, como o direito pode influenciar na economia e vice-versa. Justamente por isso que ele fala que há uma relação dialética entre o direito e a economia, entre Estado e economia, afinal de contas, é o Estado que edita as normas. E não haveria direito sem que houvesse a figura do ente estatal de onde emanam aquelas normas, certo? Então, a economia também pode influenciar naquelas normas que serão editadas posteriormente. Acho bastante interessante essa passagem. É só uma passagem bastante ilustrativa para vocês terem ideia de como fatores econômicos e sociais influenciam na edição de normas e de leis. E isso vai muito mais além do que pura decoreba para a questão de concurso. Muito embora eu saiba que a gente às vezes precisa decorar determinadas coisas, mas a gente não pode também perder o fundamento, ou seja, de onde vem aquele determinado instituto. Vamos lá, pessoal. Estado regulador. Então, a noção de regulação ela está prevista principalmente no artigo 174, que também sofreu alteração da Lei da Liberdade Econômica, como eu deixei aqui disposto para vocês, tá vendo? Ó, não sei se aparece essa bolinha azul aqui para vocês, mas é a Lei 13.874 de 2019, e aqui ele fala do Estado como agente normativo e regulador, e os respectivos parágrafos do artigo 174, ele fala que a lei estabelecerá diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira e cooperativas, enfim, etc. E a gente não pode deixar de lado o conceito de regulação. Pessoal, é o seguinte, o conceito de regulação é um conceito que ele tem muita divergência na doutrina em relação a esse conceito. Não é unânime. Eu trouxe aqui um conceito que é do professor Alexandre Aragão e ele é muito utilizado na doutrina, que eu vejo assim que ele é um conceito mais abrangente. Mas se vocês forem olhar outros doutrinadores, existem outros conceitos. Esse aqui eu acho que é suficiente para a gente trazer na aula de hoje, é um conceito que ele não traz tantas polêmicas e ele é suficiente para que vocês consigam estudar para a prova de vocês e entendam o papel do Estado regulador. Ou seja, existem diversas medidas legislativas, administrativas e pelas quais o Estado ele vai interferir naquela atividade empresarial, mas ele não vai interferir diretamente, como eu falei para vocês, ele interfere de forma indireta, determinando, controlando, influenciando no comportamento dos agentes econômicos por meio de normas, por meio de incentivos, por meio de atos administrativos, a fim de que se satisfaçam os interesses públicos, como sempre, previstos na Constituição da República e em outras leis, e a fim de satisfazer os interesses que sejam sociais e econômicos e financeiros, etc. Então, a atividade regulatória ela vai abranger, e eu expus aqui para vocês, comportamentos econômicos e a possibilidade de regular agentes econômicos estatais quando houver atuação direta do Estado na economia. Então, toda vez que o Estado atuar na economia, por meio, por exemplo, da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, elas estarão sujeitas às mesmas regras que incidem para as pessoas jurídicas de direito privado, até porque elas são pessoas jurídicas de direito privado que atuam na administração indireta. Vocês já devem ter tido aula aqui de administração direta e indireta, né? A administração indireta, quem é que faz parte, além das agências reguladoras, as empresas estatais, que é um gênero do qual fazem parte a sociedade de economia mista e as empresas públicas, que são pessoas jurídicas de direito privado que atuam na economia, tá? Então, acho que isso está. Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho.
Fiz de tudo para esse alarme não tocar às 9h30, mas eu tenho um alarme que toca todo dia, 9h30 da noite. Eu coloquei o celular no silencioso, não perturbe, mas ainda assim ele tocou. Eu peço mil desculpas. Não foi falta de tentativa, mas enfim, vamos lá. E aí, ainda em relação ao conceito de regulação, eu trouxe é, uma pequena classificação que o professor Rafael Oliveira fez. E aqui eu não me ative ao livro da professora Maria Silvia de Pietro, porque eu não achei essa parte de intervenção do Estado no domínio econômico no livro dela. Na verdade, agora que os doutrinadores eles estão se preocupando em colocar essa parte, porque ela era muito específica, ela era doutrina. Por exemplo, para a gente estudar essa parte de regulação, geralmente a gente pegava o livro do professor Eros Grau, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Era tipo a Bíblia da regulação econômica, que fala de intervenção do Estado na economia. É muito interessante. O livro dele é a Bíblia, é o livro obrigatório. Mas aí esses livros de direito administrativo, eles passaram a trazer especificamente essa parte também. Então, eu me baseei nos doutrinadores que trouxeram isso de uma forma mais abrangente e que esteja melhor para vocês poderem estudar isso aqui, tá? Então, o professor Rafael Oliveira, ele fez a seguinte distinção. Existe a regulação em sentido amplo, que diz respeito a toda forma de intervenção estatal, e ele é um conceito mais genérico de intervenção estatal na economia, e aí ele engloba tanto a atuação direta quanto a atuação indireta, como a gente já distinguiu para vocês anteriormente. Ele traz o conceito de regulação em sentido intermediário, que corresponde àquele conceito do professor Alexandre Aragão que eu trouxe aqui para vocês anteriormente. Fala sobre condicionamento, coordenação e disciplina de toda atividade privada, só que aqui ele exclui a atuação direta do Estado na economia. E tem a regulação em sentido estrito, que fala só sobre a regulação e condicionamento relacionado às atividades econômicas por lei ou por atos normativos. Então, a doutrina ela trabalha normalmente com esse sentido intermediário que fala sobre a edição de normas, a implementação concreta de normas e a fiscalização do cumprimento das normas em relação à punição de infrações. Então, a gente também tem aqui a classificação das regulações estatais da economia. Regulação direta, que são relacionadas àquelas ordens que vinculam os particulares para fim de obter uma ação ou uma omissão em relação, ou, por exemplo, uma prestação em relação à economia. Existem as regulações indiretas, em que a finalidade pública ela vai ser atingida de forma indireta por meio de alguns incentivos por parte do Estado. A regulação estatal imediata, quando o próprio Estado visa alguns objetivos econômicos e ele pode atuar de forma direta na economia, como a gente viu, e a regulação mediata, em que, na verdade, o Estado ele busca a realização dessas finalidades econômicas e sociais que são objetivos do Estado. E a gente tem também essa outra classificação que fala de regulação setorial, que é a regulação que ela incide em relação a determinada atividade econômica, por exemplo, a regulação do setor de óleo e gás, a regulação de energia elétrica, por meio das diversas leis, atos normativos, e as regulações transversais que fala sobre todas as atividades econômicas em um sentido mais amplo. Isso aqui, eu falei muito rapidamente sobre isso, porque é uma classificação que o professor Alexandre Aragão traz no livro dele. Eu acredito que essa classificação não cai em concurso, porque é algo bastante específico, mas é só para vocês ficarem atentos de que existem essas diversas formas de classificação sobre as atividades regulatórias, a atividade regulatória do Estado. Mas isso aqui já é importante para fins de concurso e para fins de conhecimento também, tá, pessoal? Que é a distinção entre regulação e regulamentação. Enquanto a regulação ela está disposta no artigo 174 da Constituição, como a gente já viu especificamente anteriormente,
e que também sofreu influência da lei da liberdade econômica, a regulamentação, ela diz respeito a uma competência estatal, que não é só por parte da União, mas aqui eu trouxe o artigo que diz respeito à União, e pelo princípio da simetria, ela vai se aplicar aos outros entes federativos quando eles tiverem competência para tanto, que ela diz respeito à regulamentação, à edição de normas, à edição de sanções. Então, o que que diz o artigo 84? Que, como eu falei anteriormente, pelo princípio da simetria, vai se aplicar aos outros entes federativos. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, toda vez que você tiver a expedição de um regulamento, você vai ter o Estado exercendo seu poder de regulamentação. Eu ia falar regulamentatório, mas isso aí não existe. É um poder de regulamentação que ele se distingue do poder regulatório do Estado, tá? Então a gente não. Eu acho que para fins de concurso é interessante que vocês tenham essa diferença na mente de vocês, justamente porque existem normas constitucionais expressas nesse sentido, e não esqueçam do princípio da simetria. Por exemplo, o prefeito ele vai poder editar um decreto a fim de regulamentar uma lei local, tá? Então, esse é o princípio da simetria. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper. Eu, não sei, eu acho que o chat está vazio agora. Vamos lá. Diversas formas de regulação estatal. Isso daqui já é bem interessante para vocês, tá? A regulação ela pode ser feita por meio da administração direta ou indireta, que é a atividade regulatória em si. A regulação pública não estatal, que ela vai ser exercida por meio de entidades ou por delegação, e a gente tem algumas normas constitucionais regulamentando esse tipo de regulação pública não estatal. A autorregulação, que ela é feita pela iniciativa privada por meio dos diversos códigos de boas práticas e boas condutas. Pesquisem sobre isso depois. O livro que eu recomendei para vocês, do meu orientador, o professor André Sadi, ele fala sobre regulação, autorregulação e códigos de boas práticas e boas condutas, que são normas internas das empresas a fim de regulamentar aquelas atividades. Essa é a denominada autorregulação, tá, pessoal? Não é uma interferência interna. As próprias empresas se regulamentam, por isso que é esse nome. E desregulação é quando não existe qualquer atividade regulatória vigente. E agora, finalmente, a gente vai para a questão que eu considero bastante importante, que vai ter interferência também nos próximos tópicos de direito administrativo que vocês vão estudar e que diz respeito ao monopólio estatal. Vamos lá, pessoal. Monopólio estatal. Existe sim a previsão de que o Estado ele pode atuar diretamente na economia, como eu já falei para vocês, mas existe o princípio implícito da subsidiariedade, e esse princípio determina, como a gente pode ver nos artigos 173, 175, que haja dois requisitos, a observância de dois requisitos para que o Estado possa atuar diretamente na economia, que a gente já viu esses requisitos anteriormente e eles estão expressamente previstos. A regra, entretanto, é que quem explora a atividade econômica é a iniciativa privada, conforme estipula o artigo 170 da Constituição da República. Porém, o 173, ele diz que quando houver imperativo da segurança nacional ou interesse coletivo, conforme definição legal, o Estado pode atuar de forma direta na economia. E eu coloquei aqui, ó, nacional escrito errado. Quando eu fui digitar, coloquei segurança nacional, é nacional. Então, existem esses dois requisitos para que o Estado possa atuar de forma direta. Eu trouxe aqui para vocês também os fundamentos da República Federativa do Brasil, que eles deixam expressos, que deixa expresso no inciso 4 que constitui fundamentos da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, além da livre iniciativa estar prevista no 170 em um dos incisos, se eu não me engano, é o inciso 3, enfim.
mas que geralmente, normalmente, é a iniciativa privada que vai exercer as atividades econômicas, embora excepcionalmente o Estado também possa exercer. Então, isso faz parte não só dos princípios da ordem econômica, mas também faz parte dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, ela é regida, como eu falei para vocês, pelo princípio da subsidiariedade, que diz que o Estado só vai atuar de forma direta na economia quando houver aqueles dois requisitos. E, excepcionalmente, o Estado vai poder realizar os serviços, prestar os serviços econômicos, as atividades econômicas, de forma monopolizada, ou seja, a instituição de serviços e monopólios públicos, que é previsto de forma excepcional pelo parágrafo 1º, inciso 2. Então, vamos ver esse parágrafo primeiro. O caput do 173, a gente já viu que contém esses dois requisitos para que haja intervenção direta do Estado na economia, ou seja, o Estado só vai atuar de forma direta na economia de forma excepcionalíssima, tá, pessoal? Embora já existam empresas públicas e sociedade de economia mista constituídas, a gente tem que ver que para que haja nova criação são necessários os dois requisitos e de forma excepcionalíssima. O parágrafo 1º do 173 diz que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ou seja, o que eu falei para vocês anteriormente? Toda vez que o Estado prestar atividade econômica mediante instituição de empresa pública e sociedade de economia mista que fazem parte do gênero empresas estatais, a gente tem a lei das empresas estatais, inclusive, regulamentando todas essas atividades, o Estado deve se guiar pelas mesmas regulamentações que estão relacionadas à prestação de atividade econômica pela iniciativa privada. Por exemplo, quem é empregado da Petrobras vai estar sujeito à incidência da CLT. Muito embora a CLT seja muito desrespeitada hoje em dia e tem uma reforma trabalhista que por muitas pessoas é considerada até inconstitucional, mas ela ainda existe. Tributos vão incidir os mesmos tributos que incidem para a iniciativa privada. Essas relações vão ser guiadas pelo Código Civil e pelo Código Comercial, e assim por diante. Ou seja, as mesmas normas que incidirão para a iniciativa privada. O Estado atua como se ente privado fosse. Tá perfeito, pessoal? E o artigo 173 também tem o parágrafo 2º que fala o seguinte: as empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Quando eles vão poder gozar de privilégios fiscais? Toda vez que o setor privado possa também, nesses casos em que o Estado atua de forma direta na economia. Tá bem? Então, toda vez que houver monopólio estatal, vão incidir as mesmas regras para a iniciativa privada. E a Constituição também estabelece as hipóteses expressas em que pode haver um monopólio estatal, a prestação apenas pelo Estado daquelas atividades econômicas. O artigo 173, 176 da Constituição, ele traz atividade de pesquisa e lavra de recursos minerais e aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica. O artigo 177, de 1 a 4, traz a pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural. Eu não vou ler tudo, mas só para deixar claro para vocês. Pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização, comércio de minérios, previsto tanto no artigo 21, inciso 23, que diz respeito à competência da União para lidar com esse assunto e também para legislar, e o artigo 77.5, que também regulamenta essa atividade. E eu trouxe aqui a letra do artigo 176, que fala justamente sobre essa atividade que pode ser explorada pelo Estado em regime de monopólio. Então, o monopólio são aquelas atividades que vão ser prestadas diretamente pelo Estado. Depois vocês dão uma lida
mais profunda no artigo 176, e aí eu trouxe aqui as atividades previstas no artigo 177 da Constituição da República, que estão sujeitas ao monopólio da União, que são pesquisa e lavra, que é aquelas que a gente já viu, refinação de petróleo, ou nacional ou estrangeiro, tudo isso vai ser prestado em regime de monopólio pela União. A importação e exploração dos produtos derivados básicos de petróleo e gás natural, transporte marítimo de petróleo bruto, pesquisa, enriquecimento, industrialização de minérios e minerais nucleares e seus derivados, todos em regime de monopólio pela União. E o parágrafo primeiro que diz que a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. Ou seja, outras empresas nacionais e estrangeiras também poderão explorar essas atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, refinamento de petróleo. A gente tem diversas petroleiras internacionais atuando em território nacional, porém, deve-se observância ao regime legal, à legislação infraconstitucional, a nova lei do gás, por exemplo, que regulamenta as atividades de exploração de gás natural, a nova lei do petróleo. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento a essas inovações legislativas. E eu falei algo errado aqui, né? Nova lei do petróleo, pessoal, nova lei do gás, mas o gás, a atividade de gás, ela também vai poder ser explorada por parte do Estado, como a gente vai ver no próximo slide. Aqui a intervenção monopolista do Estado compete à União. Lembra que eu falei para vocês lá sobre o artigo 21, inciso 23? Também trouxe ele aqui. Exploração de serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, a União poderá exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados. Então, toda atividade nuclear em território nacional só será admitida para fins pacíficos mediante aprovação do Congresso Nacional, permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais, enfim, tudo isso por parte da União, do ente federativo União. E outra questão que eu falei para vocês, acabei de mencionar para vocês, haverá a possibilidade do Estado, agora como ente federativo, o Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, só para a gente não confundir com o Estado lato sensu, aqui Estado estrito sensu, falando sobre o Estado da Federação como ente federativo, eles podem explorar, mediante monopólio, a atividade de gás canalizado. Então, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, ou seja, constituições estaduais e também as leis setoriais, observados os princípios desta Constituição. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão, ou seja, mediante concessão à iniciativa privada. Vocês vão ver quando vocês forem estudar concessão e permissão de serviços públicos, os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, essa exploração de gás canalizado, ela não pode ser regulamentada mediante medida provisória, tá? Então, voltamos ao fato de que os monopólios são elencados de forma taxativa na Constituição da República, por isso que eu fiz questão de elencá-los aqui, de ler com vocês alguns dos incisos que prevêem esses monopólios que estão previstos de forma taxativa, e esses monopólios eles não vão se confundir com a prestação de serviços públicos, que é outra questão que vocês vão estudar em outras aulas aqui do curso. Se vocês não tiverem essa aula prevista na ementa expressamente, eu posso gravar essa aula e disponibilizar para vocês depois. Eu posso falar com a Francisca sobre isso, se vocês sentirem essa necessidade. E essas atividades econômicas que podem ser prestadas mediante monopólio estatal, como a gente já viu, elas se dividem em duas espécies, que são as atividades econômicas em sentido estrito, que elas podem ser prestadas pelo regime de concorrência ou de monopólio, como a gente acabou de ver, e os serviços públicos, que são de titularidade estatal e que podem ser prestados mediante concessão ou permissão de serviços públicos que estão previstos na lei
de concessão e permissão. Me fugiu o número específico agora, eu acho que é 8987 de 1995, e apertei o ESC sem querer, e que, embora sejam prestados pela iniciativa privada, continuam sendo de titularidade estatal, tá bem? Essa aula aqui, ela não diz respeito a esse tópico, mas eu quero adiantar esse tópico aqui para vocês. Quando vocês forem estudar concessão e permissão, haverá essa distinção entre atividade econômica em sentido estrito e serviços públicos, então não façam essa confusão. Atividade econômica em sentido estrito é o que a gente viu hoje nessa aula, que pode ser prestada pela iniciativa privada ou pelo Estado em regime de monopólio, sempre que o exigirem imperativos à segurança nacional ou relevante interesse econômico, assim como previstos no artigo 173, e para que haja um bom estudo desse tema, eu sugiro a leitura desses artigos que regulam a ordem econômica, que começam ali no artigo 170 da Constituição, para que vocês tenham essa questão bem esclarecida na mente de vocês. E aqui, como eu fiz na aula passada, deixei também minhas redes sociais, deixei outra música do Milton Nascimento, além daquela que eu deixei na semana passada. Essa daqui é a minha preferida dele, que é Caçador de Mim. E eu escolhi uma mensagem bem bonita, bem legal, para que vocês possam continuar estudando para o concurso, continuar buscando os sonhos de vocês. E eu espero que eu tenha deixado a minha pequena contribuição aqui para vocês na implementação dos objetivos de vocês para o concurso, tá, pessoal? É isso. Por hoje, acho que eu consegui encerrar, ó, faltando 8 minutos para as 10 horas. Vou compartilhar todos os slides com vocês. Só vou colocar as referências bibliográficas antes de eu enviar para a Francisca. Você precisa que eu faça alguma outra despedida para o pessoal do YouTube, Clemerson? Não, não, então, na verdade nós não estamos transmitindo, né, por conta dos Ah, é problemas verdade, eu técnicos do esqueci. Ficou início. na minha cabeça Então na nós semana só passada. Então fica novamente essa isso, despedida aqui para é, vocês, pessoal. Quero deixar mais uma vez aqui bonitinho o slide para eu poder dar tchau para vocês. E contem comigo para o que for necessário. Eu estou à disposição no grupo de WhatsApp, estou à disposição no e-mail, no LinkedIn, no Instagram, se vocês preferirem adicionar por lá. Minhas redes são fechadas, eu não sou estrelinha de rede social, mas é porque tem gente que estuda por lá, vê vídeo, reels e tal. Eu também estou sempre divulgando o evento que eu estou fazendo, artigo que eu escrevo. Eu costumo também colocar os artigos que eu escrevo é, gratuitamente na internet, então eu sempre disponibilizo por lá, se vocês tiverem interesse. São mais voltados para a área acadêmica, claro, mas às vezes vocês têm interesse, e é isso. Pessoal, eu estou muito satisfeita e lisonjeada por ter participado desse curso. Eu fico feliz aqui pelas mensagens que vocês colocaram no chat, tá bem? Contem comigo para o que for necessário. Um beijo e boa noite. nós que agradecemos, professora, toda a dedicação e a disponibilidade, né, assim, todos os alunos, agradeço em nome de todos os alunos, e a gente sempre gosta de honrar os professores, porque pela dedicação do tempo, que é o nosso bem mais precioso, e esse compartilhamento de conhecimento com todos nós, tá? Agradecemos muito, viu, professora? Ah, eu faço questão de compartilhar meu conhecimento com quem quer aprender e está interessado. Pessoal, contem comigo e eu espero vê-los em breve como defensores públicos, hein? Me dando aulinhas, quem sabe? Um beijo para vocês, tá? Tchau, boa noite.